Bom dia a todas e todos. Meu nome é Rafael Alves, do canal Rafael Alves Filosofia, e estamos aqui na nossa coluna de quarta-feira no canal Critica Brasil, pelo canal daqui a Santarém. Começo esse vídeo me desculpando, né? Eu não consegui gravar o vídeo de terça-feira, tive os problemas de saúde que me possibilitaram de fazer a gravação na segunda, para poder enviar para o Aquias, né? Me perdoem por isso. Mas tá tudo certo, tudo tranquilo, já tudo solucionado. E vamos lá, né? Vamos para coluna de quarta-feira. Não podia deixar passar, entretanto, o seguinte, né? Que se vocês souberem do preço do arroz na Venezuela, me dê um toque. Porque foi para lá que o presidente Bolsonaro mandou a gente comprar arroz, né? Já que aqui tá meio caro. Aí um dos seus apoiadores foi falar com ele lá no Brasília sobre o preço do arroz. E a resposta foi essa. Cara, vai lá para a Venezuela comprar. Então, se vocês souberem do preço do arroz na Venezuela, e se estiver mais barato que no Brasil, me avisem, eu vou lá comprar mesmo, porque aqui no Brasil está um preço absurdo de caro, né? Qualquer um que vai no mercado sabe. Desabafei. Vamos então para. Eu separei três assuntos para serem tratados na coluna de quarta-feira que merecem algum tipo de atenção, beleza? Vamos a eles. Deixa eu pegar aqui a pautazinha que eu separei. Acho que os três se conectam para variar. O primeiro é o caso do Wilson Witzel. Vamos lembrar que o Wilson Witzel se elegeu quebrando a placa da Marielle Franco. Todo mundo sabe quem foi a Marielle, a vereadora assassinada no Rio de Janeiro pelas milícias, com fortíssimos indícios desses milicianos terem proximidade com o governo do Jair Bolsonaro, na época candidato, né, com os apoiadores e com a família dele. Morou no Vivendas da Barra, que é o condomínio onde o Jair Bolsonaro morava quando ainda era candidato. Wilson Witzel se elegeu com a plataforma favorável ao presidente Bolsonaro, na época candidato. Depois de eleito, romperam. A escalada da briga entre os dois foi só aumentando, até que chegou o ponto que, por uma decisão monotemática, né? Ou seja, apenas um juiz decidiu pelo afastamento do Wilson Witzel. Precisamos dizer que isso não tem respaldo constitucional. Por mais que a gente não apoie o Witzel, a Constituição tem que ser garantida, né? E no caso da Constituição pede que, nesse tipo de assunto, de tema, que seja respeitada a decisão do colegiado. O colegiado, no caso, são todos os juízes, não apenas um. De qualquer forma, o Wilson Witzel foi afastado, o processo de impeachment dele está rolando, e essa foi a declaração que ele deu para a revista Veja essa semana. Dá uma olhada, eu vou ler para a gente. Em entrevista à revista Veja, o ex-juiz federal, acusado de corrupção, disse que não tem medo de ser preso e que ainda planeja ser presidente da República. Aqui a gente, né, pausa risos, né? Sabe aquela claque da plateia. Pô, pelo amor de Deus, né? A carreira política do Witzel foi pro valo. Não tem mais chance nenhuma de ser presidente da República. Mas, continuemos. Diz o Wilson Witzel que, abre aspas, se perceber que a perseguição política e cooptação das instituições contra mim e a minha família, pretendo pedir asilo político no Canadá. Consigo emprego em qualquer lugar do mundo, disse Witzel, ao ser questionado sobre o que fará se for definitivamente afastado do cargo. Eu acho que a gente podia pegar essa autoestima do Witzel, botar em algum frasco e vender, a gente ia ficar rico, porque que autoestima, né? Posso arrumar emprego em qualquer canto do mundo, Wilson Witzel. Vamos lembrar que a tese de mestrado, de doutorado, não me recordo muito bem, mas um dos trabalhos acadêmicos que o Wilson Witzel entregou foi acusado de plágio. Não precisa ser nenhum gênio para saber que eu, Rafael, não contrataria alguém que foi acusado de plágio na hora de entregar seus trabalhos na faculdade, porque se o cara plagiou, ele não estudou. Se não estudou, ele não sabe fazer a parada, né? Enfim. De qualquer forma, para além dessa autoestima enorme do Wilson Witzel, tem um ponto interessante. Ele já está pensando em fugir do país. Se ele está pensando em fugir do país, é porque a água está batendo na bunda, meu amigo. E ele continua, diz o Wilson Witzel, que revelou um encontro que teve com Jair Bolsonaro e disse que atualmente o governo gira em torno de proteger o senador Flávio Bolsonaro. Abre aspas para o Witzel novamente. Teve um dia em que esbarrei com o presidente na festa de aniversário de um ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Ele me chamou de canto e pediu, governador, não faça nada contra os meus filhos. Perguntei, mas fazer o quê? E ele respondeu, nenhuma maldade. Ele achava que eu plantaria provas contra os filhos dele, o Carlos e o Flávio.
Como se sabe, há investigações delicadas no Rio de Janeiro que envolvem sua família. Não é exagero dizer que a República gira hoje em torno da proteção ao Flávio Bolsonaro. Essa conversa do Witzel com o Bolsonaro pode ser mentira? Pode. Pode ser verdade? Claro que pode. Óbvio. E se for verdade, faria muito sentido. Por quê? Porque nas investigações que correm no Supremo Tribunal Federal contra o Flávio Bolsonaro, que está na mão do Alexandre de Moraes, né? Eu participei de uma live com a Kias na semana passada sobre isso. A gente vê todas as investigações indo em direção ao Flávio Bolsonaro, inclusive algumas, como é que chama? Algumas notícias em Brasília falando que ele pode ser preso a qualquer momento. Se essas notícias são verdadeiras ou falsas, a gente vai saber no futuro. Mas olha só, isso aqui, essa notícia saiu no jornal 247, no site, né? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta terça-feira, hoje, portanto, informações, hoje quando eu digo, quando estou gravando, né? Informações da Polícia Federal sobre as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, por supostos crimes eleitorais. Fake news. Moraes é o novo relator do caso e no despacho ele diz: solicitem-se à autoridade policial designada nestes autos informações sobre o andamento das investigações apontadas no despacho da Polícia Judiciária número 458/2020. Cumpra-se. Entre eles estão investigações contra Flávio Bolsonaro e uma suposta inclusão do deputado federal Hélio Lopes em investigação criminal. Vamos lembrar aqui, né, uma linha do tempo bem rápida, que a aproximação do Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal se deu à medida em que as investigações chegavam mais perto de Flávio. A gente não vê mais, por exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, o Bolsonaro participando de protestos na frente da sua residência em Brasília, junto com seus apoiadores pedindo o fechamento do Supremo. Vamos lembrar isso no começo da pandemia? Todo domingo estava o Bolsonaro junto com os apoiadores dele, e quando o pessoal filmava os apoiadores, tinha pessoal com faixa, né? Pedindo que acabasse o Supremo Tribunal Federal, prendessem os ministros, xingando Alexandre de Moraes. Teve uma época desse ano de 2020 que os apoiadores do presidente na imprensa xingavam Alexandre de Moraes todo dia que Deus dava. Acabou. Não vê mais isso, né? Procura na internet. Não vê mais. E é muito estranho, né, como é que essas coisas se conectam. Aí quando você junta esse lance do Alexandre de Moraes se aproximando das investigações contra o Flávio, e o Witzel falando que o Bolsonaro o procurou para blindar o Flávio, são todas suposições. Nada foi provado. Mas, gente, como faz sentido, né? E para finalizar, acho que essa notícia mais perigosa do momento, pelo menos na minha leitura, que para mim, pelo menos, caiu como uma bomba, foi a Constituinte do Chile servindo de inspiração para o Brasil do pior jeito possível. O Chile, vocês devem ter acompanhado, né? Ratificou, via plebiscito, essa semana, a produção de uma nova Constituição. Para o Chile isso é fantástico, porque a Constituição chilena ela ainda data da época onde o Chile era uma ditadura. Com Pinochet, abre parênteses, durante a ditadura do governo Pinochet, Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, estava lá no meio, envolvido com a ditadura chilena. Por Paulo Guedes, portanto, matar, torturar, prender preso político e extraditar gente que discorda dele não é um problema ético ou moral. Ele aceita fazer parte disso na maior, sem problema nenhum. Fecha parênteses. A Constituição chilena é da época da ditadura chilena. E o povo chileno passou um ano protestando violentamente, com muita ênfase, com muita valentia, e conseguiram aprovar uma nova Constituinte, com vários itens interessantes. Os eleitos para bolar a nova Constituinte serão eleitos apenas para isso, para mais nada. Então, eles não têm como fazer jogos políticos muito produtivos, porque eles perderão o cargo logo a seguir. Pinochet, então, morre em 2006, mas é enterrado em 2020, quando os últimos resquícios do seu governo ditatorial também será enterrado. Esses resquícios eram as próprias leis chilenas. O governo Bolsonaro olha para aquilo e tem um estalo. E se a gente mudar as leis do Brasil?
Tem um livro que eu recomendo muito que o pessoal do Crítica Brasil compre, leia, veja na internet, que se chama Como Morrem as Democracias. É um livro que eu tenho algumas ressalvas, tal, a gente tem que ler sempre com um senso crítico, mas uma ideia que está no livro presente, e que eu concordo, é que as democracias morrem aos poucos. Ela não precisa morrer com um golpe, né? Tiro, porrada e bomba. Ela pode morrer assim, ó. Com um dia, aqui é uma notícia que saiu no jornal Estadão. Um dia após afirmar que a Constituição deixou o Brasil ingovernável, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que vai enviar imediatamente um projeto de decreto legislativo para a realização de um plebiscito para a população opinar sobre a elaboração de uma nova Constituição. Abre aspas para o Ricardo Barros. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres como nação, disse Barros, segunda-feira, dia 26, em evento organizado pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. O que será que o líder do governo Bolsonaro entende por deveres, né? Brasil acima de tudo, Bolsonaro acima de todos? Talvez seja um dever não reclamar do governo Bolsonaro, talvez seja um dever prestar homenagem sempre à família Bolsonaro, enfim, não sei. O que esse cara entende por deveres, né? Porque a gente já viu por muito tempo que no atual governo se mistura o que é público e privado. Parece que não tem uma separação muito firme, né, entre o que é governo, o que é o Bolsonaro, a família dele e tal. O que ele entende por deveres? Quando ele fala de colocar deveres na Constituição, o que ele está pensando, né? Será que é o dever do professor Rafael da aula, né, que só exalte as façanhas do governo, como foi na ditadura militar? Talvez seja um dever parar de criticar o governo? Eu não sei. Eu sei que atenção a isso, porque esse debate vai pegar fogo na sociedade. Se eu tiver certo, muito em breve, você vai ver influenciadores do Bolsonaro como o Rodrigo Constantino, o Caio Coppola, o Fiuza, né, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, que é a tropa de choque do Bolsonaro na imprensa, pedindo cada vez mais uma nova constituinte, como fez o Chile, com o argumento de que se quando o Chile faz é democrático, no Brasil também seria, e que se colocar contra essa Constituição nos tornaria, portanto, antidemocráticos. E aí jogaria no nosso colo, né, a pecha de antidemocráticos. Passando uma nova Constituição, problemas terríveis apareceriam no horizonte. E para finalizar, eu concluo. Nós não precisamos de uma nova Constituição. A nossa Constituição nasce no regime democrático. Ela foi gerada a partir de muito debate em 1989. A nossa Constituição é perfeita? Não. Precisamos de uma reforma política, uma reforma administrativa e outras mais. Porém, é uma Constituição feita durante a democracia e não precisa ser refeita. Precisa ser melhorada. Porque abrir a boiada para essa galera fazer a Constituição com o que eles chamam de deveres, meu amigo, olha, Deus tenha piedade dessa nação. Se você acompanha a gente até aqui no canal da Cres Brasil, parabéns, muito obrigado. Se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Vai lá no meu canal também, Rafael Alves Filosofia. Tenho vídeos de filosofia, cursos gratuitos, está rolando um bem bacana sobre Marx todo sábado. E vamos arejar a cabeça aí, porque a gente está precisando. E prestar atenção, porque provavelmente o governo Bolsonaro vai querer mexer na Constituição e piorar ainda mais a situação que temos, beleza? Um grande beijo para todo mundo e nos vemos amanhã. Deixa eu parar aqui agora. Tchau, tchau.